Vamos lá? Bom dia, meu quinto ano. Entrando em matemática aí, e nessa terceira unidade nós vamos fazer diferente, certo? Nós vamos ter duas aulas, uma com o meio de slide, para vocês verem, e outra eu vou para o quadro. Então, não estranhe se chegarem dois códigos, porque vocês vão ter uma aula extra, certo? Para a gente ver aí uma parte de multiplicação, divisão, certo? Que envolve todo o assunto de matemática. Eu não vou sair do assunto que vocês estão vendo aí em forma de slide, mas eu vou dar essa aula extra também, certo? Então, hoje a gente vai ver como simplificar as frações, dando continuidade, certo? Se eu for jogar mais de uma regra aqui de fração, vocês não vão conseguir compreender, certo? Vão misturar regras e depois não vão saber distinguir o que é cada uma, certo? Então, hoje aqui a gente vai ficar com como simplificar essas frações, que é uma forma fácil de simplificar, e eu volto para o quadro, certo? Dando divisão, que vai ser a aula extra de hoje para vocês, ok? A simplificação de uma fração, a gente obtém uma fração equivalente, coisa que vimos já o que é uma fração equivalente, certo? Com os termos menores até que o MDC do numerador parte superior, denominador parte inferior, seja igual a 1. Chegando-se então aí, portanto, a fração na forma irredutível, certo? Então, quando não simplificamos mais, chamamos essa fração de irredutível. Vamos lá. A gente usa aí a divisão, tá vendo? Então, essa aula extra vai ser de divisão, mas só que vai ser no quadro. Eu tenho aqui 24 e 36 avos, certo? Então, a gente sempre vai começar não por um, a tabuada não por um, mas por dois. Sabemos que se dividirmos 2 por 24, vamos achar o 12. E se dividirmos 2 por 36, vamos achar o 18. Podemos ainda simplificar mais, dividindo por 2? Sim, porque não existe o 12 e o 18 ainda na tabuada do 2. 2 dividido por 12, vamos achar o 6. E 2 dividido por 18, vamos achar o 9. É sempre usando a tabuada e a divisão, certo? Podemos dividir aqui por 2? Não mais, porque a gente só iríamos fazer a simplificação do 6. E o 9? Não poderíamos, porque não temos 9. Temos 2 vezes 4, 8. Do 8 já passamos para o 10. Então, não acharíamos no 3. Então, fazemos a simplificação no 3, certo? Esse exemplo daí tem no livro de vocês também. Então, aqui, 3 dividido por 6, achamos o 2. E 3 dividido por 3, aqui, por 9, desculpa, vamos achar o 3. Aqui a gente paramos por aqui porque achamos uma fração irredutível, que não podemos simplificar mais. Porque se eu botar aqui para dividir por 2, o 3 vai? Não vai. Se eu botar aqui para dividir por 3, vai por 3? Também não vai. Certo? Porque aqui, ó, 2 dividido por 2 vai dar 1. E 2 dividido por 3 vai dar quanto? Não vai dar certo. Ao mesmo caso se eu botasse o 3 aqui. 3 dividido por 2 não dá. E 3 dividido por 3, 1. Certo? Então, achamos aqui uma fração irredutível. Igual aqui, 24 e 36. Podemos fazer por 12 também. 12 dividido por 24, 2. E 12 dividido por 36 é o mesmo exemplo, só que mais simplificado ainda, certo? Ele achou o mesmo resultado. Olhem, notem, aqui nós fizemos por 2. Aqui já achamos por 12 de cara e achamos aqui a mesma resposta para a fração irredutível, ok? Então, 12 dividido por 24, 2, e 12 dividido por 36, 3.
que deu o mesmo resultado, ok? Vamos a outro exemplo aí. Então, aí, simplificação ou redução de fração. Simplificar uma fração e obter uma fração equivalente de uma forma mais simples possível, que chamamos de fração irredutível, pois não se pode simplificar ou reduzir mais. Pode obter a fração irredutível apenas com um passo. Aqui é a mesma coisa que a gente estava vendo, certo? Aqui, ó, ele fez a divisão por 5 primeiro. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. Depois fez por 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Ok? Fez aí irredutível. Aqui ele simplificou mais ainda com apenas um passo. Por 15. 15 vezes 1, 15. E 15 vezes 2, 30. Certo? Ou 15 dividido por 15 dá 1 e 15 dividido por 30 dá 2. Dividindo os dois termos de fração pelo máximo divisor comum, MDC ao numerador e ao denominador, certo? Tem que ser o mesmo número. MDC de 12 e 18. Minha gente, não é nada difícil, certo? É o número que você vai dividir, é o MDC, certo? É o número que você vai dividir. E tá aqui 12 18avos, ele dividiu por 6. Então, 6 é o MDC de 12 e 18 e não a fração irredutível, ok? Então, aqui, ó, 6 dividido por 12, ele achou o 2. E 6 dividido por 18, ele achou o 3, fração irredutível, ok? Ele pede aqui um MDC de 50 e de 70 na fração 50 70avos. Então, é 10. Ele achou o 10. 10 dividido por 50, 5. E 10 dividido por 70, 7. Fração irredutível. Então, aí, reparem, para simplificar uma fração, a operação que se aplica é a divisão, certo? Divisão. Eu uso a multiplicação aqui porque eu já vou lembrando da tabuada. Eu vou usando a tabuada, certo? Mas usamos a divisão. Acho que fica também mais fácil para vocês com o uso da tabuada. Então, a fração irredutível, como falou aí, é a divisão. Olha como ele faz, certo? Ele dividiu por 2, 2 dividido por 4, ou por 8, desculpa, 4, e 2 dividido por 20 é 10. 2 dividido por 4 é 2 e 10 dividido por 2 é 5. Fração irredutível porque não podemos simplificar mais, certo? Então, aí tem o passo a passo simplificar a fração 40 80avos. 40 80, podemos dividir o numerador e o denominador por 2, que vamos achar 20, porque 2 dividido por 40 é 20, e 2 dividido por 80 é 40. Podemos dividir o numerador ainda por 2, certo? 2 dividido por 20 é 10. E 2 dividido por 40 é 20. Conseguimos ainda fazer com que o numerador e o denominador sejam divididos por 2. 2 dividido por 10 dá 5 e 2 dividido por 20 dá 10. Aqui não dá mais para dividir por 2, então vamos dividir por 5, certo? Então, 5 dividido por 5, vamos achar 1, e 5 dividido por 10, que vamos achar 2. Então, aí paramos, porque não podemos fazer mais divisões. Então, chamamos de fração irredutível. Vou repetir de novo. Quando paramos a simplificação, chamamos de fração irredutível. Então, a aula extra hoje é sobre divisão, certo? Essa aula extra vai para o quadro, certo? Eu só vou deixar um passo a passo aqui, que vocês já conhecem, eu só vou relembrar a divisão com vocês. Então, vejamos. Divisão o que é? É uma ação, um resultado de dividir ou separar, ação de repartir, distribuir ou partilhar, repartição, distribuição e partilhar, certo? A gente vai ver como faz, como vocês já conhecem.
certo? Então, a divisão pode ser... A divisão é... Temos o divisor, o quociente, o dividendo e o resto. Aqui ele usou o QVL, quadro de valor e lugar, unidade, dezena, centena, certo? Então, aí ele fez aí... Eu vou fazer essa conta no quadro, ok? Para vocês darem uma olhadinha como a gente faz de uma forma simplificada e da forma que a gente faz, que é subtraindo, certo? Quando eu falo em divisão com dois termos, nós temos que fazer sempre a tabuada. Lembra que eu pedi a vocês? Sempre deixe a tabuada depois do 11. Vão fazendo 11, 12, 13. Lembram? Pronto, aqui foi a tabuada do 14 que ele fez, certo? Para achar aqui a divisão de 7.832. Então, aqui tem um método curto, que a gente faz dessa forma aqui, o método longo, certo? Nós fazemos dessa forma aqui, mas existe um método curto, tá vendo? Que ele é bem menor do que essa parte aqui que a gente faz. A gente faz subtraindo aqueles números, certo? Então, a aula extra de hoje vai ser sobre divisão. Bons estudos, meu quinto ano. Fiquem em casa, tô com saudade de vocês. E vou pro quadro agora para a gente fazer a divisão, ok? Espero contar com vocês aí. Cheiro, tchau, tchau.